Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, louvando a Deus, agradecendo. Hoje um dia de sol, ensolarado, já começou quente. Em nome de Jesus. Choveu muito ontem, graças a Deus. Ontem não, né? Ontem só deu uns pinguinhos, choveu de manhã. Irmãos, esse barulhão que vocês estão ouvindo aí é minha cafeteira que está com De problema. manhã, ontem de manhã choveu um pouco, sim, uma pancadinha de chuva e estiou depois. Amém, né? Vamos ler a palavra, ver o que o Senhor tem para falar para nós hoje. Esse é o nosso maná diário, né? Os irmãos, quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, o Senhor dava todo dia para eles, mandava para eles, derramava do céu o maná. E hoje, aqui a palavra para nós é o maná. É o maná que nos sustenta, que nos dá vida e dá cura, liberta, sara. Oh, obrigado, Senhor, por esse maná diário. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Nós vamos ler primeiro. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025 e quase acabando o ano, né? Glória a Deus. Tá bom. Nós estamos aqui, irmãos, vamos orar, pedir a Deus entendimento do alto, do Espírito Santo. Primeiro nós vamos agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela vida, pela saúde. Que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre nossas vidas. Derrame do teu Espírito Santo sobre nós, dando conhecimento da sua palavra, entendimento, a graça de entender a sua palavra com a força e a sabedoria do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Essa semente venha crescer, brotar e dar muitos frutos, não só em nós, mas em todos aqueles que ouvem essa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje no pão diário, está escrito em Mateus 18:20, uma coisa assim, muito bonita, que é assim, pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém. Uma coisa especial acontece quando Jesus está no nosso meio, né, irmãos? Quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, alguma coisa você pode ter certeza que acontece. Aonde se reunirem 2 ou 3, isso foi Jesus que disse, ali eu estou no meio deles. Uma das maneiras de expressar nossa adoração é através de quê? Louvores, cânticos. Às vezes a gente não gosta de cantar. Eu não gosto de cantar, porque eu não sei. Eu não tenho dom de música, dom de Maria, cantar. Paz, bom Maria, dia, bom com dia. alegria. Mas não como cantor, mas como uma adoração. De repente, eu invento uma musiquinha para Deus, né? E quando você canta, quando você louva a Deus assim com cântico, mesmo que você não sabe que você tem uma voz de taquara rachada, Deus ouve, Ele olha dentro do seu coração, Ele fala lá, né? A gente não precisa de profissional, não precisa, é uma coisa individual nossa, né? E hoje, irmãos, nós estamos aqui para adorar, para professar que nós somos dependentes. Isso é um reconhecimento, é adoração a Deus. E a gente vai ler Colossenses capítulo 1, vou começar do verso 21, só para a gente ter uma base. E ele está escrito assim, a vós também. Nesse contexto que eu estou lendo, é para a igreja de Colosso. Mas no contexto de agora que eu estou lendo, é para o contexto nosso. Ana, bom dia, com alegria, irmã. Bom dia, dona Ana, Maria, Pai do Senhor. É para o contexto nosso aqui, conselho para nós. A vós também, que em outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé,
e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, Olha, Emerson, a paz, irmão. Olha que linda palavra, né? Um dia Elcio Gobo era desviado, não estava nem aí com nada, nem mesmo acreditava na Escritura, e ainda pior, rejeitava a Escritura. Falava que é tudo uma bobagem, é um livro, como muitas pessoas falam ainda hoje. Ainda falam, né? Em outro tempo, estranhos ao Evangelho, estranha a palavra de Deus, estranho à cristandade, a Cristo, a palavra de Cristo, a palavra dos apóstolos, ao ensinamento dos santos, rejeitando toda a palavra. É isso que ele fala. Inimigos do entendimento. Em outro tempo, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Mas agora, irmão, você conciliou. Não eu me reconciliei, ele reconciliou. Aqui está um mistério que a gente tem que reconhecer, que é o mistério da cruz, como o irmão pregou ontem, não a cruz de madeira, com o crucifixo bonitinho, com Jesus abertinho lá. Não, não é essa coisa, não é uma simbologia, é um ato de amor que Deus teve para conosco, dando filho. A pior morte, tudo isso faz um sentido. A pior morte, pagando preço de sangue por cada um de nós. Esse uma reconciliação. E aqui também um aconselhamento, que pelo sangue e pela morte nós devemos de honrar esse sangue e essa morte e nos tornarmos e nos apresentarmos diante de Jesus santos, irrepreensíveis e incorruptíveis e inculpáveis. Se permanecermos fundados, firmes na fé. E não, ou seja, e a gente não desistir de pregar o Evangelho aqui, ó. Não mover da esperança que tendes ouvido. Quer saber? Olha aqui, conjecturando as palavras. Muitas pessoas, algumas pessoas, né? Felizmente não são muitas pessoas que desistem no meio. Quer saber? Esse negócio de crente é bobagem, estou cansado disso, vou voltar a beber e vou cair no mundo de novo. É isso. Porque aqui ele está falando, aquele que vai ficando, vai permanecer até o fim. Até o fim. A palavra de Deus fala. Firme na fé, não se mover, não desistir. Ouvir essa palavra que toda criatura debaixo do céu ouve. Paulo está falando qual eu fui ministro. Ele chegou em vários lugares, um deles foi esse Colosso, essa igreja de Colosso, junto com Timóteo, e pregou ali o Evangelho, como em muitos lugares. E aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, fala: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Que lindo, né? Nós fomos escolhidos, separados. E se você honrar a cruz, você certamente, porque
A palavra vai falar: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Mas, ao contrário também, se você me honrar, eu vou te honrar. Agora a parte mais linda está aqui, ó. O qual ele nos tirou da potestade das trevas. Olha o que o Senhor fez para nós. Versículo 13 de Colossenses. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É louvar, agradecer, acordar de manhã, falar: ô Pai, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor, cuidado, Pai. Um dia o Senhor nos alcançou e a nossa vida foi completamente transformada, mudada. E nós queremos te agradecer, só isso, te louvar em tudo, pedindo que o teu Espírito Santo de amor possa nos fortalecer cada dia mais, dar-nos sabedoria, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Cada um aqui nesse mundo veio por um propósito. O Senhor não nos trouxe à toa aqui, largou aí, deixa eles aí, para nada. Ele tem um propósito para cada um. Um é cuidar da família, o outro é cuidar da igreja. Cada um ele dá um propósito. Onde você está, ele te usa de alguma forma. É só a gente descobrir em que o Senhor está nos usando. No que ele me colocou para que eu possa ser melhor. O que eu tenho que ser firme até o fim. Né, Edna? Paz, Edna. A família é um dom, né? É ser usado dentro da família, como ser usado fora. Deus sabe todas as coisas, onde que Ele vai nos usar. Ele nos coloca. E a gente tem que continuar firme, né, Vandeir? A gente tem que continuar firme na nossa missão. Ele vai falar assim para nós: a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja dominação, potestade, quer dizer, até os demônios foi feito por ele, sejam potestades, tudo foi criado por ele e foi criado para ele. E ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, porque vai permanecer para sempre. Eu falei subsistiam, está errado, daí é passado. É o corpo e a cabeça da igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que tudo nele tenha preeminência, porque foi por agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, ele está falando aqui que Jesus, irmãos, Jesus Cristo era Deus e é Deus. E ele veio para nos dar vida eterna. Veio na manifestado em homem, mas 100% Deus, 100% carne, mas 100%... Dá para compreender o que eu estou falando? Deus, sério, para compreender? Sim, Deus, homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele tinha o poder, todo o poder, e tinha e tem, mas eu estou falando naquele tempo que ele andava lá pela Galileia, pela Judeia, pela Cesareia, pela Galileia, tudo é Eia, né? Ele andava por aquele tempo lá, ele olhava dentro do coração das pessoas, ele sabia que as pessoas estavam falando, as palavras, se você vê nos evangelhos, arrazoavam entre si, cochichando ali. Jesus, ele conhecia o pensamento deles, dos fariseus, conhecia tudo. Então, ele era 100% Deus. E o mistério da cruz, irmãos, que a gente tem que adorar e amar, não uma cruz de madeira, de pau, de pedra, de seja lá qual for, mas a simbologia é o ato e a consumação de Deus sendo morto por homens. Aquelas pessoas escolheram um ladrão,
escolheram um show em praça pública. De uma pessoa que nunca fez nada. Olha o povo que ele curou, que ele andava no meio, as multidões. Naquele momento escolheram, naquele momento de euforia, liberta Barrabás, mata Jesus. Só podia um ser liberto por Mas ele fez por amor a mim, por amor a você. Foi por amor. Ali naquela cruz, ele derramou o sangue dele. Nós temos... Para comprar a nossa liberdade. Olha, irmãos, para nos dar vida Tem eterna. gente que não consegue entender esse sacrifício. Foi por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. E ele fala aqui no 22, no 21 de Colossenses, capítulo 1, 21 de Colossenses. A vós também, que em outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. No corpo dele, pela morte dele, para nos apresentar. Olha isso. Que coisa mais linda, mais... Eu não sei nem explicar, assim, que amor é esse, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha como que o Paulo explica tão bonito, tão lindo, né? Eu falo assim, que como Deus usa... Um dia eu preguei assim, ó, eu estava devendo uma nota promissória milionária, que eu não tinha 5 milhões, um exemplo aqui, impagável, não sei como que eu contraí essa dívida, sabe como? Com pecado, iniquidade, pecado que já vem da nossa natureza adâmica. E Jesus, ele pagou um preço e carimbou com o sangue dele. Está pago. Ninguém, nem o diabo, pode te condenar, pode te protestar por causa dessa dívida, porque está pago. Sabe por quê? E só precisa de um reconhecimento. Senão a gente morreria achando que, eu não tenho mais chance nenhuma, eu pequei tanto, eu vou continuar desse jeito porque eu fiz tanta coisa errada. Mas no momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um dia um amigo falou para mim não tem mais jeito não. Tem gente que... Não, muitas pessoas... Mas é muito. Eu falei, mas por que não tem jeito? Sabe, antigamente... Quando a pessoa... é porque eu bebo muito, eu pito muito. Falando, e já de idade, eu falei, cara... a palavra de Deus, ela vai falar que no último momento você reconhecer que Jesus, ele te salva, te cura, te liberta, e você reconhecer que ele é o Senhor da sua vida, só ele, você aceitar ele como... Eu não gosto dessa palavra aceitar, não, porque não é café, não é o pinga, não é nada, não é comida. É você reconhecer, eu gosto dessa, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e Ele não é que Ele pode todas as coisas porque Ele é Deus, mas Ele vai te resgatar do inferno e te dar um lugar celestial que está escrito aqui. E só precisa de você falar sim. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente sabe que através dele os nossos pecados foram perdoados, né? A gente já não carrega mais o corpo da morte. Sabe o que é o corpo da morte? Antigamente lá no tempo de Jesus, ou antes de Jesus, eu acho que era antes, bem antes de Jesus eu acho que era, eu não sei a história direito, fala assim, que quando a pessoa ela matava alguém... eu sei que você vai falar. Ela falar. matava alguém... Foi o Império Romano, a crueldade do Império Romano. Ela matava alguém
Por assassinato. Por qualquer coisa ele por matava. qualquer coisa, a pessoa matava alguém, sabe o que eles faziam? Eles amarravam o corpo do morto na pessoa viva. E a pessoa não podia sair daquele corpo, ela tinha que carregar aquele corpo. E ela morria porque o verme do corpo do morto entrava nela e comia ela. Nós, sem Jesus, a gente carrega o corpo do morto. O pecado mata. O pecado vai corroendo, o pecado vai matando, o pecado vai comendo até você ser totalmente destruído pelo pecado. Agora, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente, Senhor e Salvador, Ele nos liberta do corpo da morte. Para a gente ter uma vida. É forte isso, mas isso acontecia no passado. Ele nos liberta do corpo da morte, irmãos. Então, aceitar Jesus é renunciar ao pecado e aceitar aquilo que Jesus fez por você. Não adianta você ficar carregando o pecado que você já confessou. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu roubei. Senhor, eu prostituí. Senhor, eu fiz isso daqui. Você já entregou ali no momento que você aceitou Jesus. E Ele já pagou pelo teu pecado. Você não tem que carregar o corpo da morte. E tem muita gente que já aceitou Jesus e continua carregando o corpo da morte. Não consegue se libertar, não consegue crer na cruz, né? Como o nosso irmão Du pregou muito lindo ontem. Não consegue crer no mistério da cruz. O que Ele fez ali por nós na cruz. É um mistério que não tem mistério, só precisa de um reconhecimento. Ele nos libertou. Só precisa de uma aceitação. Eu falei da promissória. Hoje as pessoas modernas, essa juventude, essa molecada de hoje, não sabe o que é uma nota promissória. Não sabe. Eu explico. Um papel, um documento que você faz. Célia, a Eva me empresta 20 mil reais. Eu pego esse dinheiro e assino uma nota promissória assim, ó. Peguei da Eva Pena a importância de 20 mil reais, me dispondo a pagar ela em 5 parcelas de com juros de tanto por cento ao ano, tá? E eu vou pagar isso aí, uma nota promissória. Essa nota, ela é assinada e ela é reconhecida em cartório. Se eu não pagar, ela pega essa promissória, a promissória fica em poder dela. Ela me dá o dinheiro, eu assino a promissória. Ela protesta no cartório essa nota promissória, e aí quem vai me cobrar não vai ser ela, vai ser o cartório, através do meio judicial. O nome da gente fica sujo pro resto da vida e tudo. Hoje em dia não tem mais muito esse uso, não. Essa nota promissória, irmãos, é como se a gente não... Jesus pagou essa nota promissória, carimbou lá, pá, tá pago. É como se eu rasgasse, não é rasgar. Se rasgasse, ela não tem como me cobrar. É como se, não, mas eu não aceito isso não. O que é isso? Nem me conhece? Como é que vai pagar minha dívida? Eu, hein? Tá doido. Entendeu? É como você não reconhecesse esse carimbo, essa assinatura, esse pago, essa paga. É assim que funciona. Tem gente que vive no mundo hoje cheio de problemas, cheio de carregar problema, cheio de doença, cheia de culpa, o pior pecado que tem, culpa. Às vezes culpa de uma bobeira, carrega aquilo lá para a vida, causa doença, tem câncer, um monte de doença por causa de uma culpa, de uma coisa que é tão boba para mim e para você pode ser boba, mas para ele é uma culpa que ele carrega lá e vai gerando aquela raiz de amargura e vai crescendo e ele fica doente, chega até a morrer, sem aceitar. Se ele crê que Jesus morreu por ele, por essa culpa que ele carrega, ele seria livre, né? Amém. Liberto em nome de Jesus. E olha uma coisa bonita que eu falei na abertura ontem, que eu lembrei, não era nem que eu ia falar. A palavra que Jesus fala, vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
E tem uma tradução em grego que significa Iacar, o nome dela, Iacar. Que é assim, ó, deixa rolar, manda para cá. Ele pede para ajudar. E por que vocês não deixam? Jesus muitas vezes ele fala assim, sabe por que não acontece as coisas? Porque vocês não sabem pedir. Simples assim. Amém? Isso, amém, irmãos. Que essa mensagem, né? possa ficar no nosso coração. Irmãos, e principal mensagem desse texto de Colossenses capítulo 1: sejam permanentemente firmes na fé. Permaneçam firmes até o fim. Vamos até o fim, né, Eva? Se Deus quiser, né, Edna? Né, permaneceres fundados e firmes. Maria, Vandeir, Ana. Vamos até o fim, né? Amém? Se Deus quiser, vamos pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que a gente consiga até o final, né? Firmes na fé, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a todas as criaturas. E aqueles que crêem serão salvos. E o que não crê, sério, serão condenados. É triste. Né? De madrugada eu estava falando... Triste, mas por escolha, né? De madrugada eu falei assim pro Senhor, ô Senhor, volta, Pai, volta, Senhor, volta, volta. Eu estava falando com ele, né? De repente, veio assim, se ele voltar hoje, sério, quantas pessoas vão ficar de fora? A gente não sabe, né? Mas quantas pessoas vão ficar de fora que ainda não aceitaram Jesus? Aí eu fiquei pensando, ele falou, olha para tua família. Basta a gente olhar para os nossos. Fiquei triste, sabe o que eu falei? Falei, ai Senhor, dá mais uma chance, dá mais um tempo para a gente ministrar a palavra para eles. É um louvor, né? Para a gente falar com eles, Pai, pedir. Falei, Senhor, dá mais uma chance. Tem tantos ainda que a gente gostaria que estivesse na tua presença. E é isso aí, irmãos. A gente tem que continuar firme, levando o Evangelho, falando do amor desse Deus Todo-Poderoso que deu o Filho único por amor a cada um de nós, para que a gente pudesse estar com Ele naquele dia. As pessoas da nossa família, irmãos, que a gente prega o Evangelho, que são os mais próximos, nem sequer numa live eles entram. Eu acho que eles taxam a gente e falam, lá vem aqueles crentes com essas bobeiras de novo. Assim que eles falam. Eu sei o pensamento deles. Mas Deus um dia nos alcançou e eu creio que vai alcançar. E a nossa esperança é essa, como Paulo fala aqui. A nossa esperança é que um dia eles sejam alcançados. Né? De alguma maneira. Sejam alcançados. Nem que for no momento de dor. Que Deus possa curar eles, né? Alcançar eles, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, irmãos. Amém. Hoje vou orar. Dei meu caderninho ontem para Maria. Você acredita que eu levei meu caderninho na igreja? E meu caderninho é cheio de figurinha. A senhora deu a capa. E a Maria é a filha da Adriele. Ela fez assim para mim, de olho no meu caderninho. Aí eu arranquei todos os nomes do caderno e dei só a capa para ela. Ela ficou numa alegria com a capa do caderno. E por causa dos decalques coloridinhos. Vou fazer outro caderninho, viu? Vou pôr todos os nomes de novo. Amém. Tá bom? Mas nós Irmãos, vamos orar por caderno de oração. Nós temos um caderno, a gente não precisa de falar os nomes. O Senhor conhece todas as pessoas que estão lá, pessoas que estão com câncer, com tumor na cabeça, com problema na coluna, né? com problema de pulmão, pessoas que estão querendo largar vícios, pessoas depressivas, endemoniadas. Oh, Deus, tem Mas tantos. no nome de Jesus, bom dia, crendo que o Senhor vai visitar cada um deles com o teu Espírito Santo, trazendo cura, restauração, libertação. Assim que nós cremos pela fé, nós te pedimos em nome de Jesus, como a sua palavra determina, em nome de Jesus. O Senhor visita cada um, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas ao mesmo tempo. Entra com providência naquelas vidas, sarando, curando, transformando a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Já te agradecemos. Nós te louvamos e agradecemos por esse momento de oração, pedindo que o Senhor traga para nós, todas as pessoas que estão nessa live vendo, proteção, derrama sobre nós, continua, porque a sua palavra fala que o Senhor, todas as
As De manhãs manhã a se sua renovam. misericórdia se renova, mas continue derramando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos por isso. E nós Em queremos nome de Jesus. pedir para que os irmãos orem para o meu sobrinho Lucas, que nasceu e ainda está no hospital, formação do pulmão. Formação do pulmão. Nasceu lindo, com quase 4 quilos, irmãos, mas não pôde ainda ir para casa. A mãe foi para casa, mas o bebê ainda vai ficar uns 14 dias no hospital, porque o pulmãozinho dele ainda não está bem formado. Então a gente está orando pelo Lucas, ele é lindo, maravilhoso. E a gente crê que logo, logo ele vai estar em casa. Eu tenho uma prima que ela veio para Franca, nasceu prematura. Hoje é uma moça formada. Hoje ela é linda. Formada. Já tá linda, né? A gente viu ela desse tamanho. A gente crê no milagre, na providência de Deus. Amém. Nós louvamos a Deus por causa disso. Faz a oração sacerdotal, que eu acho que tem que levar a mãe dele no médico. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós. Quem será contra nós, Maria? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, Edna? Ninguém, né? Eva, Ana, Vandeir, Emerson, que lindo. Ninguém. Se Amém. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo nosso Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém, né? Amo vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Edna, beijão, irmã. Paz e graça, Paz. igreja.